Bom dia, Bom Vinícius. dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo com você? Bem, aproveitou muito a praia? Tava bom, né? Tudo bom? Então tá bom. Bom dia, Vitória, Augusto e Bernardo, Carol. Esperar os demais colegas acordarem, iniciarem para que nós possamos começar as aulas hoje. Hoje nós vamos falar alguma coisa que talvez você tenha visto, Vinícius. Eu vi. E nós fomos para lados totalmente distintos. Vamos ver. Bom Você dia, foi João onde? Henrique, Eric. Descansaram muito, pessoal? Semana passada? Espero que sim. Sim. Descansou? Então tá bom. Tô no sono. Olha, alguém aqui nessa semana, porque eu comentei com o Vinícius que o Vinícius ele foi para a praia, né? Foi, descansou, ficou lá mais moreninho. E a aula de hoje nós falaremos sobre um grupo de animal, um dos filos dos animais invertebrados, que é basicamente típico de ambiente aquático. Mas eles também podem habitar ambiente terrestre. Em Furnas, existe também esse tipo de filo. Em jardins também. Alguém sabe o que eu estou falando? Ó, está presente em jardins. São Oi? caracóis. Caracóis. Lesmas. E esse grupo chama o que, Eric? Esse filo? São crustáceos? Não. Os crustáceos, eles são uma classe dos artrópodes, que nós vamos estudar daqui a algumas aulas. Mas os caracóis não são crustáceos, não. Nossa, não faço a menor ideia. Algumas aulas atrás, nós estudamos sobre os poríferos. Um representante dos poríferos é qual? As esponjas. As esponjas. Aí, vamos lá no desenho animado, hein? As esponjas, no desenho animado, a esponja, como que é o nome dela mesmo? Bob Esponja, né? O Bob Esponja tem um amigo. Qual que é o nome dos amigos aí do Bob Esponja? Vamos ver se vamos relembrar a infância. Não lembra? Não é da época de vocês? Bob Esponja tem quais animais? Tem estrela. Tem molusco. Moluscos. Molusco. Entendi. Isso. Aí tem o Lula molusco, né? Então, os caracóis, eles são os moluscos. Aí nós vamos ver que existe caracóis, lesmas, ostras, mariscos, polvos. Esses animais, então, eles são do filo dos moluscos. E eles são, então, do filo dos moluscos, eles pertencem a qual reino? Animalia? Reino Animalia. Certinho. Então, olha aqui. Vão sempre lembrando, ó. Reino Animalia. O filo que nós estudaremos hoje, então, é o filo dos moluscos. E dentro do filo dos moluscos, nós vamos estudar 3 classes diferentes. Nós vamos estudar a classe dos gastrópodes, a classe dos pelecípodes e a classe dos cefalópodes. Quando a gente vai falando esses nomes, em ciências, esses nomes, eles parecem um pouco complicados. Mas se vocês forem dividir a palavra do nome e imaginando o que cada um se refere, facilita muito na hora de vocês entenderem o significado daquela palavra. Vocês vão entender daqui a pouco o porquê. Então, quando eu falei, então, que o Vinícius ele possa ter visto moluscos, não somente o Vinícius, como eu falei assim, ó, quem foi para Furnas pode ter visto moluscos também. Quem ficou apenas na fazenda, igual eu fiquei vendo aí vocês andando de bicicleta, passando vontade na gente, vocês podem ter visto também lá na casa da Duda, né? Então, nesse caso, pessoal, os moluscos, eles são animais... A culpa é da minha mãe, André. Eu tenho uma conversinha com a Eles vivem em todo o planeta, menos na Antártica.
Repete, Eric, por favor. Eles vivem em todo o planeta, menos na Antártica. Pois Porque é, até na casa da Duda, que não nos chamou, tem um Ô, molusco. André, é Oi. por causa que eu gosto muito de biologia, né? Então, eu assisto muito documentários. Aí tem um lá que chama O Incrível Mundo Animal. Fala um monte de curiosidades sobre animais. Gosto muito de assistir. E aí, Eric, depois, não sei se você já viu essa parte. Fala-se que dos moluscos, os moluscos dos equinodermos podem ser considerados os animais mais inteligentes que existem. Depois nós vamos comentar sobre isso também. Então vamos lá, pessoal. Eu vou passar para vocês agora um slidezinho. Nós vamos comentar, nós vamos ver imagens de moluscos, nós vamos comparar um com o outro. Alguém já, antes de nós comentarmos, sabe falar alguma curiosidade, sem ser essa que o Eric falou, sobre os moluscos? Alguma característica que vocês saibam dos moluscos? Não? Corpo mole, ué. Corpo mole. Importantíssimo isso. Então, todos os moluscos, eles possuem o corpo mole. Beleza? Então, lembre-se disso. É uma característica fundamental para eles. Aí, vocês lembram como que é dividido o corpo dos moluscos? Os moluscos, eles possuem o corpo mole. E aí, o corpo deles pode ser dividido em quê? Cabeça, pé e massa visceral. Essas três características, essas três divisões, formam o corpo de um molusco. Beleza? Aí, o que um molusco tem que geralmente chama muito a nossa atenção? O que talvez permita... Como assim, André? Repete, Uma Felipe. gosma? A gosma dele... A concha. Concha, beleza. A concha, pessoal, é um vestígio do moluscos. Se nós estivéssemos em aula presencial, uma das coisas que nós iríamos fazer era sempre andar próximo ao Unifor para procurar alguns animais. Aí, por exemplo, eu comentei com vocês, eu estava para Furnas na semana agora que passou e eu vi moluscos. Mas é mentira, eu não vi um molusco, eu vi um vestígio de um molusco. Como assim eu vi um vestígio de um molusco? Eu vi, então, que o molusco, eu vi apenas as conchas do molusco. Eu não cheguei a ver o animal. Eu vi um vestígio que naquele ambiente possuía moluscos. Você chegou a ver, Vinícius, onde que você estava? Não, eu vi foi água-viva. Água-viva. Água-viva, então, é o que mesmo? Vamos ver se vocês lembram. Não, André. Peraí que eu esqueci. Eu passo uma semana sem aula, André. Não lembro desses trem, não. Pois é, não, nós vamos sempre repetir. Águas vivas são... André, você vai lembrando a gente, não, a gente esquece esse trem rapidão, viu? Pois é. Eu tô achando que vocês estão tudo com amnésia. Olha, vamos lá, então. André. Mas os moluscos, especialmente os caracóis e as lesmas, podem conter muitas doenças e bactérias. Certinho. Uma delas, nós já comentamos também, que a esquistossomose. A esquistossomose, ela habita tem o caramujo, no caso Biofilária, como um hospedeiro intermediário. Eles não apresentam a doença. Para eles está de boa, está lá com o verme no seu corpo, tanto faz. Mas aí quando a gente... Eles estão lá só para desenvolver, né? Isso. E também... Quando nós falamos de algo que tenha passado aquele molusco, aí nós, seres humanos, vamos adquirir aquela doença. Então vamos lá. Oi. André, e também eles são um tipo de praga para as plantações. Certinho. Eles são um tipo de praga. Só que, ao mesmo tempo, Eric, eles também são importantes na cadeia alimentar. Por quê? Vários outros animais, no lugar de alimentar da plantação, eles alimentam-se... Se alimentam deles. Então, nós temos que sempre casar isso aqui, ó. Falando já sobre cadeia alimentar que nós estudamos no ano passado. Será que todo animal vai desequilibrar? Pode sim. Oi, Eric. O que eu estava falando aqui, todo animal tem o seu papel. Sim, realmente. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Vou passar para vocês, nós vamos comentar agora e ver a imagem de alguns moluscos aqui.
Estão conseguindo visualizar? Sim. Sim. Vamos lá. Então, aula 9. Abram a apostila de vocês já na página 22. Peguem a apostila de laboratório e deixem aberta na página 22. Página 22. Aqui eu tenho, então, vários exemplos de moluscos. E como eu comentei com vocês, nós estudaremos 3 classes diferentes. E na aula de hoje, o que eu quero que vocês saiam daqui sabendo? Quais animais que representam cada uma dessas classes. Nós já vimos onde que eles habitam, o seu habitat, como que é a divisão do seu corpo, e nós vamos fazer também a classificação biológica desses animais, apenas obedecendo o reino, o filo e a classe. Beleza? Então vamos lá, ó. Primeira coisa, então, vamos ver as características deles. Já comentei com vocês, eles são animais que podem ser de ambiente aquáticos ou terrestres. O Eric ainda completou com uma fala muito importante, muito interessante. Eles habitam praticamente todos os lugares desse universo nosso. Beleza? São animais de corpo mole, que o Vinícius comentou. Muitas das vezes protegido por uma concha. Mas, André, como assim? Muitas vezes protegido por uma concha. Nem todos os moluscos possuem concha, não? Vocês conhecem algum molusco que não possui concha? Polvo. O polvo. Não. É A tão lesma? interessante, Eric, porque a gente acha que o polvo, a lula, ela não possui concha. Mas, na verdade, eles possuem a concha interna. Diferente dos caracóis, dos caramujos, das ostras, dos mariscos. Porque A lesma não eles são possui? externas. Aí qual não possui? A lesma? Lesma. A lesma é um dos animais, dos moluscos, que não possui essa proteção. Já até basicamente contei para vocês, então, uma função das conchas. É o quê? Proteção. Proteção. Mas proteção como assim? Proteção de quê? Predadores, tempo. Predadores, tempo, principalmente o tempo. Como o animal, imagina aqui, o animal dele é um animal de corpo mole, como se fosse aquela moeba. A moeba, como chama agora que vocês fazem muito, que vai esticando? Slime. Isso aí. Slime. Nem sei falar o nome desse negócio. O corpo dele parece que aquela meleca que vocês ficam fazendo lá. Diante disso, se você deixar slime, que fala? Sim. Se você deixar ele Vai. no sol, o que vai acontecer? Ele vai derreter, não vai? Ele vai secar. concha- Eu acho que não, acho que vai ressecar. Então, pode ressecar ou pode derreter também. É como se fosse uma Ele borracha. Se eu deixar uma borracha no sol, ela vai ficar molinha. Aí, nesse Não, caso, mas vai demorar muito tempo, André. depende do sol. Hoje em dia tá tão complicado as coisas. Aí, pessoal, Ô, André, mas tipo assim, o caracol não é tipo uma lesma com uma concha? parece muito, não parece? Só que eles são animais diferentes. É tão interessante, Isa, que nós temos caracol, caramujo e lesma. Os 3 parecem bastante. A diferença é que o caracol e o caramujo possuem a concha. A lesma não. Eu vou mostrar para vocês os dois três. Qual que é a diferença entre o caracol e o caramujo? Uma diferença principal deles é o ambiente que eles habitam. Os caracóis, eles geralmente são de ambientes tipicamente terrestres. Já os caramujos, eles geralmente habitam ambientes aquáticos. É o que mais transmite esquistostomose, né? Isso. E existe um caramujo especial chamado biofilário. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o desenho e a divisão deles. Olha aqui, então. Oi. O caramujo, ele pode ficar numa folha que está molhada ou só o caracol? Todos 2. Eles precisam de umidade para sobreviver, Isabela. Todos esses animais, é uma fala que o Eric falou, eles precisam de umidade, porque a umidade para eles é importante para que eles realizam também a sua troca gasosa, a sua respiração. Ô, André. Oi. E também a respiração deles é branquial, né? Isso, a respiração deles são branquial. Aí, eles necessitam da umidade para realizar, então, também a sua respiração. E a sua locomoção também. Olha aqui como que é dividido o corpo de um molusco.
Eles possuem cabeça, pé e massa visceral. Essa massa Eles visceral, possuem pé? Não, pé. Agora me explica. Onde está o pé desse animal? então, é Cadê? uma boa. Olha aqui, o pé não é igual o nosso pé, que possui os dedos, que vai caminhando. O pé, nesse caso, é um mecanismo para que eles possam se locomover. Eles vão se contraindo. São É aquela linha que tá ali embaixo, ali, ó, tipo uma linha alaranjada que tá no desenho. exatamente. É isso mesmo. Ô, André, Oi, qual o caramujo e a lesma, tipo, possui essa linha aí? possui. É o Possui. modo de locomoção deles. É que nem a cobra. É, Eles são todos verdes ou eles têm, tipo, de outras cores também? Ah, eles são mais marrons. Marrons. É a cor típica deles. É. Aí, pessoal, observem aqui. Vocês já vão me ajudando a dar uma resposta futura aqui. Esses animais que vocês comentaram aí, o caracol, o caramujo, a lesma, como que eles se locomovem? Tá arrastando? Se arrastando. Aí, lembre dessa palavra, arrastando. Se eles estão arrastando, pessoal, eles vão rastejar. Imagina por onde. Se você, Isa, estiver rastejando, você vai estar rastejando por qual parte do seu corpo? Se você estiver deitada. Barriga? Baixo? Barriga e Tá. as pernas também, ué. Não, se você estiver rastejando, você vai impulsionar pela barriga, não é? Se você tiver com as pernas, você vai estar engatinhando. Isso! Aí agora lembra, rastejando, Ela fica se contorcendo. barriga. Se você estiver com um problema, eu quero que vocês vão fazendo uma analogia para entender isso aqui. Se você estiver com um problema, olha, estou com um problema na barriga, estou dando muita azia, você vai ao médico. Que médico que geralmente vocês procuram? Não sei. Ô, André, não tem ideia, não? Não? Barrigologista? Não. Ah, O não, é barriátrico? barrigologista. O barriátrico? Não. Vocês vão procurar um gastrópode. Um gastrópode não, já contei a resposta. Ah, André, lá, gastrópode. Vocês vão procurar Não vai pegar lugar. um Tudo aí, André. Você não vai no médico e vai procurar um molusco, não, né? É, eu vou lá procurar um gastrópode para me curar, André. Você vai procurar um gastro. Nesse caso, então, gastro vem de barriga. Uhum. Ah, tá. Então, lembrem-se, todo animal que vai rastejando nos moluscos, eles são da classe dos gastrópodes. Gastrópode. Mas como assim, André? Gastrópodes. Gastro vem de barriga. Podes vem de quê? É. Então eles têm um pé na barriga. Exatamente. André. Oi. Mas para eles se locomoverem tão bem assim, eles teriam que ter um forte, bem forte musculatura deles, não? Possui. A musculatura deles é bem forte. Se você pegar um caramujo, um caracol e colocar ele sobre a sua mão, você vai sentir ele se movimentando igual a minhoca. Ai, que nojo. É muito bom. Vocês nunca Solta fizeram tipo isso? Credo, André, pelo Que amor de nojo, Deus. André. Ah, não. Mas ele não. Se a quando gente pegar voltar- ele vai esconder da concha. Quando voltar a nossa aula presencial, nós faremos isso. Nossa, gostei. Ah, deve ser André, legal, mas André, deve ser ruim ao mesmo tempo. Oi? Mas se a gente pegar ele vai esconder na concha. Exatamente. Nesse caso, em aula prática, os caracóis e os caramujos, eles vão esconder nas conchas, mas as lesmas não. Por que as lesmas não vão? Porque não tem concha. Porque ela não tem Eu concha. sei disso, sabe? Não, André, mas eu não consigo pegar uma lesma na Eu mão, tenho, não. É eu muito tenho uma mais prima. isso. Eu tenho uma prima mais nova que, tipo assim, teve uma época que tinha muito caramujo e caracol no jardim. Aí ela ficava pegando todos os caramujos e o caracol. Só que ela pegava pelas conchas. Aí eles escondiam nas conchas. É, E daí ela pegava a concha deles e botava num copinho. eles E possuem- tampava e deixava eles lá. eles André. possuem uma capacidade sensorial muito alta. Tanto é, se vocês vão observar, depois um dia vocês testam fazer isso. Se vocês encontrarem, podem até filmar. Né? Quem tem jardim em casa, horta, talvez lá na casa. Duda, na sua casa tem muito caramujo?
Se tiver, filma e mostra depois, manda no grupo dos colegas. André, aqui em casa, né, às vezes tinha um quintalzinho ali, né, mas agora não tem mais, não, porque tem um viveirinho de galinha ali. Então, talvez possa ter também, mas galinha gosta muito de comer caramujo. Nesse caso, quando a gente aproxima a mão do animal, ele se encolhe totalmente. Só aproximar a mão. São a capacidade sensorial deles. André, tem uma pergunta rapidinha. Assim, minha prima pegou os caramujos e botou eles no copinho tampão, mas elas botou umas folhinhas para ele. Os caramujos morreram ou continuou vivo? Não, provavelmente continuaram vivos. Depois eu vou analisar essa situação de novo. Mas por Porque que, eles André? ficaram quietinhos, eles não mexeram, né? Repete novamente, como que foi a situação, Isa? Ela pegou o caramujo, antes dela pegar, ele escondeu lá na concha dele, ela pegou. Não sei se é caramujo ou caracol. Ela botou no copinho, tampou e colocou umas folhinhas dentro para eles comer. André. Tampou o copo. Então, tampou o copo. Nesse caso, ele pode dificultar o processo de respiração. André. Oi, Duda. Você me chamou? Falei para ver se na sua casa tinha caracol, caramujo, lesma. Além de eu. Lesma já tem A ela, única lesma que tem é você. Não, André, depende da época do ano. Tem época que tem bastante mesmo, sabe? Mas tem época que não tem muito, não. André. Você filma para nós alguns. André, lesma lá na casa da Madu já tem ela, né? Então, já basta a lesma Madu, né? É uma espécie diferente. Exatamente. Respeito é bom, Não, nós essa daí não é gosta. espécie diferente, não. Essa lesma é normal mesmo. É muito interessante. Dá licença que eu sou uma lesma de carne de primeira, tá? Que isso, hein? Sua massa E visceral Alasca é que é? total, né? Carne é massa visceral. Madu. É isso aí Sabe nem o que mesmo. tá falando? Olha, então olha aqui. Volta a dormir. Vamos observar esse molusco aqui. Eles possuem, então, a cabeça. Na cabeça, então, possui os tentáculos, que são os órgãos de sentido, que é a visão e o tato. Que são, e como eu comentei com vocês, os órgãos sensoriais. Possui a concha. Essa concha ela é produzida pela massa visceral. E o pé, que ele possui um músculo que permite com que o animal possa se deslocar. Não, mas essa concha aí já tá muito bem formada. Já. As conchas, os caramujos com as conchas que a minha prima pegou, parecia mais, não tava tão assim, eles estavam uns marronzinho meio transparente. Eu acho que o bichinho era filhote ainda. É que depende muito da espécie deles. André, que nojo essa segunda imagem. Isso aí muita gente come, Vinícius. Credo. Eu também não gosto. O que é isso? Eu já provei, é muito bom. Concha. Ostras. Eu já comi, é bom. Meu Deus. Com limãozinho. André do céu, com um limãozinho fica delicioso. Eric, pelo eu não amor de gosto. Deus. Tem gente que... E é caríssimo isso. Nós Quando vamos eu fui na comentar sobre praia- elas agora. Ó, Quando eu fui na praia... Eu nem tenho vi coragem de um experimentar, não. Tinha um cara vendendo ostra, né? eu vou Aí explicar nós sobre isso aí agora. Não, mas ele tava vendendo por quanto dinheiro? Ele tava vendendo barato. André, Oi? quando meu avô era vivo, nós íamos muito pra praia, né? E os meus tios e meu pai gostavam de ficar fazendo pegadinha com meu avô. E tinha uma coisa que meu avô mais odiava nesse mundo inteiro, era ostra. Mas, André, ele odiava. E é Ele perigoso. ficava... Hã? E ostra é perigoso. Vou explicar para vocês. Ele ficava muito bravo, muito bravo. Aí teve uma vez, né, que ele tinha... Eu não lembro o que tinha acontecido. Ele subiu pro apartamento, e meu tio ficou lá. Pra quê? Eles comprou um tanto de ostra e botou, assim, no prato dele. E ele chegou e comeu sem ver. Nossa Senhora! Olha aqui. Eu... Deixa eu agilizar, senão não vai dar tempo de mostrar tudo para vocês, não. Olha, que falta só 15... Mas como que eles compraram? Não era para essas ostras serem muito caras, não? É um preço mais ou menos. Ele é caro. Dá pra comprar. Ué, Isabela, você pegou e comprou, não sei nenhuma. Ó, É claro que não. Existem, pessoal, dois tipos de concha. Existe a concha, que é chamada de univalve. Existe Mas, a tipo concha assim, que ó, é pra você chamada fazer uma pegadinha com uma pessoa, tem limite. Tipo,
Você não vai comprar uma coisa super cara só pra fazer uma brincadeira com uma pessoa. Mas não é tão caro, Isabela. É até aceitável o preço. Dá pra comprar. Tipo assim, uma porção de ostra. Aqui, E pessoal, é então vamos lá, ó. Vamos voltar aqui. Existem as conchas que são univalves e as conchas que são bivalves. As conchas que são univalves, eles possuem apenas uma única válvula, é uma única concha. As conchas que são bivalves, elas possuem duas conchas interligadas umas às outras. Por exemplo, aqui, ó. Então, como exemplo que eu vou dar para vocês. Olha aqui as imagens de conchas que são univalves. Nas conchas univalves, nós temos as lulas, os polvos, caracóis e caramujos. Nas conchas bivalves, são as ostras e os mariscos. Ou seja, univalves, uma única concha. Bivalves, duas conchas interligadas. Ô, André, Ô, André, André, no caso, não é uma teve concha uma dividida vez em duas que eu partes, fui não? pra praia, aí eu achei um monte dessas. André. Deixa a Isa falar. Pode falar, Isa. Teve uma vez que eu fui pra praia, eu achei um monte dessas conchas. Eu acho que eu vi, tipo, essa segunda. E eu não sei se, tipo, foi a segunda das univalves. Eu não sei se foi a segunda das bivalves ou a última das bivalves. Mas foi umas assim. Oi, André, Oi. essa primeira concha da univalves aí é a concha do polvo? Não. A do polvo, ela é interna. Todas essas que estão representadas aqui na univalve, todas elas são de gastrópodes. Ou caracol ou caramujo. Vamos lá, então, ó. Aqui, que concha que é essa? É de um univalve ou bivalve? Outra. Bivalve. Bivalve. Essa aqui? Univalve. Univalve. Lembrem-se disso. Vamos agora, então, definir quais as classes que existem. Gastrópodes, pelecípodes e cefalópodes. Gastrópodes são animais que se locomovem como? Oh, mas essas Pela conchas são meio barriga. grandes, né? O molusco, o caracol que tava dentro delas deve ser tipo um bicho enorme, né? Sim, existem animais de tamanhos diversos. Tanto é que nós vamos ver lá nos cefalópodes, que são as lulas e os polvos, eles eram considerados animais, os monstros marítimos, porque era um animal que tem a cabeça enorme e possuíam vários tentáculos. Eram considerados os monstros marítimos na época. Os gastrópodes, então, pessoal, eles se locomovem pela barriga. Ou seja, eles são animais que rastejam. Diante disso, nós temos esse aqui. Que animal é esse? Lesma. Lesma. Esse? Caracol. Caracol. O caracol, então, é de ambiente mais terrestre. Mais terrestre. Terrestre, lembre-se disso. E esse aqui? Caramujo. Caramujo. O caramujo é o animal mais próprio de ambiente aquático. Beleza? André, E a concha dele parece a maior. concha do caramujo é maior, é o que você vê André, isso? mas nessa foto ele tá na terra, o caramujo. Peraí, ô Vinícius. A concha do Qual é caramujo. a lesma, pra eu ver? A lesma. Olha aqui, pessoal. O Vinícius perguntou se a concha deles faz diferença. Geralmente, Vinícius, isso vai depender muito da espécie. Viu? Ô, André, olha essa lesma aí, quer ver? Tá vendo aí na parte perto da cabeça dela? Ah, Não parece que tem tipo outra massa de músculo aí? Tipo Aquilo uma- ali eu acho que é onde que fica a brânquia dela para ela respirar. isso. É como se fosse, precisa ver, como se fosse o local para poder colocar a concha, né? É. Mas não possui, não. Mas por que ela possui esse local, sendo que ela não tem concha? Deve ser a brânquia, Isabela, Isso. para É um respirar. processo para ajudar no processo de respiração. Vamos lá, ó. Caracol e o caramujo. Agora nós temos... Oh, pera, Mas volta como lá pode no pegar a caramujo. Repete. Volta lá no caramujo, rapidinho. O caracol pode perder a Esse concha? caramujo aí tá na terra, ele não tá na água, não. Então, não, isso aqui é só a imagem que eu peguei. Não estava conseguindo imagem, estava difícil. Quando você coloca no Google, aparece a imagem, basicamente, quando você coloca caracol, aparece caramujo, caramujo aparece caracol. Quem perguntou alguma coisa? Foi o João?
O João, Caramujo, caracol pode perder a concha? Pode perder a concha. Nesse caso, a concha deles, ela é produzida a partir da sua massa visceral. Pode ter, em alguns casos, que a concha pode ser Quebrar? refeita, mas é muito raro. Ó, falta, Acontecer dela o quê? pode ser reconstituída. Mas, tipo assim, e se o caramujo ou o caracol ficar muito grande e não caber mais na concha? Não, é isso porque é feita pela massa visceral, e a massa visceral vai Olha, fazer de acordo eu com as acho dimensões do que caracol. perderem a concha, a lesma já é adaptada sem concha. O caramujo e o caracol não é. Então, se eles perderem, eu acho que a expectativa de vida deles vai ser bem menor. Exatamente. Olha aqui, vamos lá que falta 10 minutinhos, pessoal. Eu tenho que fazer chamada ainda. Os pelecípodes. Os pelecípodes são animais que eles não possuem o processo de locomoção igual dos gastrópodes. Eles geralmente ficam fixos em algum substrato. Como exemplo, nós temos aqui, ó, os mariscos e as ostras. Diante disso, pessoal, a ostra, ela produz o quê? Pérola. Pérola. Vou explicar para vocês. Mas como ela que produz acontece pérola porque é um organismo de defesa. isso. Como que acontece a formação da pérola? É Suponhamos, então, porque... Ah, você vai falar, né, André? eles são bivalves. Por um descuido, caiu ali um grãozinho de areia no interior na sua massa visceral. Nesse caso, então, suponhamos que caiu o grão de areia aqui. O seu manto, a sua massa visceral, vai produzir um líquido. Esse líquido recebe o nome de nácar. A sua célula da epiderme, ela vai produzir esse líquido que vai envolver aquele grãozinho de areia. Aí aquele líquido vai sendo produzido, vai produzindo e vai envolvendo o grão de areia. Vai envolvendo, e aquele líquido vai ficando mais rígido, vai ficando mais duro. Demora-se 3 anos para produzir uma pérola. Oh, Então, elas são sabe isso não, produzidas por esse processo. Aqui, olha. Aí o Uma grão de outra- areia fica lá por 3 anos? Isso. Uma única ostra, ela pode produzir diversas pérolas. André, que imagem feia. André, vocês podiam, tipo, a pessoa poderia, tipo assim, pegar um monte de ostra e aí botar ela num esquema que ia fazer um monte de grãozinho de areia cair dentro dela. Aí pra ela Existe formar várias criadouro, Isa. Existem locais que fazem exatamente isso. Olha, Pra elas olha aqui formarem a pérola várias já pérolas. saindo do seu manto visceral, da sua massa visceral. Agora vamos ver rapidinho os cefalópodes. Os cefalópodes, céfalo, lembra vocês o quê? Eu lembro que a cabeça ligada aos pés. Cabeça ligada aos pés. Diante disso, então, nós temos aqui, olha, o Polvo e a lula. Polvo e a lula. A diferença dos dois é a seguinte, olha. O polvo, ele tem a cabeça mais arredondada. Já e a lua tem uma lula cabeça gigante. tem a cabeça mais alongada. Triangular. Uma cabeça bastante. Tem uma O polvo, mãozinha lá no fim da cabeça da lua. o polvo, pessoal, ele possui 8 nadadeiras ou 8 tentáculos. As lulas também possuem esses 8 tentáculos. Porém, ele possui 2 tentáculos a mais, 2 nadadeiras a mais do que o polvo. Ou seja, ele possui 10 nadadeiras, junto com seus tentáculos. Beleza? Sim. Ó, deixa eu fazer a chamada rapidinho, aí nós vamos continuar depois dos comentários. Vamos lá. Chamada. 7º A. Alice. Ana Clara. Ana Luísa. Arthur. Bernardo Faria. Carlos Daniel. Presente. Diego. Giovana. Guilherme. Gustavo. João Henrique. Presente. Lívia. Presente. Lucas.
Luísa. Presente. O Lucas está aqui. Luísa também está. Maria Clara. Matheus saiu. Otávio. Rafael. Presente. Rafael presente. Rafaela. Victor Gabriel. Vinícius. Presente. Vitor Neves. Sétimo B. Ana Carolina Ferraz. Presente. Ana Clara da Silva. Presente. Ana Carolina Paulinelli. Tá aí. Ana Laura. Presente. André. Anne. Augusto. Bernardo Belo. Bernardo Lamonier. Cauã. Presente. Bernardo Lamonier tá aí? Sim. Cauã. Daniel. Presente. Eric. Presente. Fernanda. Presente. Gabriel Arantes. Presente. Isabela. Presente. Lara. Presente. Maria Eduarda Almeida. Presente. Natan. Presente. Tayla. Theo. Vinícius. Presente. Vitória. Vitória tá aí. Yasmin. Presente. Ó, tô vendo o nome de várias pessoas, só que não deu sinal e eu não vou colocar presença, viu? Só se tiver respondido presença ou ter dado um sinalzinho aí com a mãozinha, a Vitória mandou um confete. Você ouviu, viu? Você me ouviu? Escutei, Eu Lucas. falei. Escutei, sim. Olha. Você ouviu o meu, André? Ouvi. Você falou meu nome? Hã? Meu nome? Augusto Bernardo. Augusto. Falei. Você não tinha respondido, não. Vou colocar aqui agora. Pessoal, prestem atenção aqui agora, então. O que vocês deverão fazer como atividade para casa? Página 23. Anotem aí. Página 23 e página 58. Página 23 e página 58. 23 e 58. A página. Ô, André, na 23 é só o exercício 3 e as perguntas? Isso. Aqui, pessoal, prestem atenção. Mais uma característica interessante do polvo e da lula. Falta um minuto, mas eu acho que dá tempo de falar. Eles possuem um mecanismo de defesa que é o seguinte: eles lançam Tinta preta. Oi? A tinta preta que eles lançam. Isso, eles lançam uma tinta preta. E essa tinta preta, eles são tão inteligentes que eles fazem o seguinte: suponhamos que aqui eu tenho uma lula, um molusco. Aqui eu estou o predador. Aquele predador vai tentar pegar aquele animal. Só que o que ele faz? Na medida que ele lança a tinta, o que geralmente o predador vai pensar? Ah, ele vai correr para cá. Não. Ele joga a tinta, ele impulsiona. Ele faz assim com as suas nadadeiras. Então, aquilo vai fazer um jato de água lá para lá. Só que ele vai fazer o quê? Ele joga a tinta e ele vai fugir para cá. Ele foge em sentido do predador. Isso, para eles, é um mecanismo de defesa. Então, a tinta para as lulas, os polvos, é o seu mecanismo de defesa. E o polvo também consegue se camuflar, muda de forma. Isso. Eles geralmente podem até tentar reduzir o seu tamanho. Eu já vi um polvo que tentou escapar de um tubarão se transformando em uma cobra marinha. Como? Oi, Isa.
Mas, tipo assim, ele joga tinta no predador e foge? Isso. Ou ao contrário? Ele joga a tinta no predador e como que ele é um animal de ambiente aquático, a região daquela